brechó na vida. Era um brechó horrível. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é tão interessante. Eu fiquei apaixonada, mas ao mesmo tempo aquilo era um lugar assim absolutamente sufocante, um lugar super esquisito. E aí, coincidentemente, na mesma semana, o Franz saiu numa matéria de jornal. Mais ou menos em 2002, uma matéria do Estado. E eu recortei aquela matéria, fiquei apaixonada por aquela loja. Eu ficava olhando aquilo e meu Deus, que coisa mais linda. Eu tenho esse recorte até hoje. Um dia eu vou desenterrar ele de algum lugar. Porque eu recortava revistas, ia juntando numas pastas, cheia de coisa. E aí eu peguei a lista telefônica, chamei uma amiga, falei, vamos pra loja do Franz. Eu nem sabia quem era o Franz na época. E aí eu e minha amiga, com a lista telefônica, fomos pra minha votinha. Quando eu entrei no Minha Votinha, eu fiquei apaixonada, Tinha uma escada maravilhosa, cheia de broches, assim, umas botas. E eu entrei, olhava pra minha amiga e falava, cara, não é possível, olha esse lugar, que coisa maravilhosa. E eu fiquei fã do Franz desde então. Nessa época eu procurei muitas lojas e a loja do Franz, assim, foi a que eu fiquei mais apaixonada. E eu comecei a trabalhar com brechós mais ou menos em 2005 e o Franz era, assim, a minha inspiração. Eu sempre não conhecia ele, mas eu sempre sabia dele, as histórias, todo mundo falava, nossa, mas a Minha Votinha é isso, é aquilo, é maravilhoso. E aí, numa oportunidade, num evento, eu conheci o Franz. E eu, nossa, não tô acreditando que eu vou conhecer o Franz. Eu sou muito sua fã, muito. Olá! Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Amamos Vintage. Hoje a gente veio visitar um clássico aqui em São Paulo, um dos brechós mais antigos da capital, o Minha Votinha. Tem aproximadamente 3 décadas e tem muita história para contar. Bora lá conhecer? Toda essa primeira parte da loja é destinada à venda. Todos os itens aqui, então você pode comprar, levar para sua casa, seus passeios. Olha que legal. Imagina você todo rico tomando café da manhã, feriado. Agora a gente vai bater um papo com o Franz e o Franz vai contar um pouquinho da história desse lugar maravilhoso que vocês estão conhecendo. Franz, como é que essa história começou? Eu me lembro uma vez você me falou que começou com os objetos e aí entrou a questão das roupas. Explica direitinho pra gente. Ok. Gente, eu sou o Franz Ambrosio, sou aqui proprietário do brechó Minha Votinha. Nós começamos, eu falo nós, porque na época eu tinha um sócio, que era o Sérgio, tá? Hoje eu sou o único proprietário, tá? Nós começamos em 1988, mais ou menos, vendendo objetos na feirinha do MASP, tá? Depois disso, em 92, tivemos a ideia que aparecia muito objeto, aparecia muita coisa, e tivemos a ideia de começar a comercializar roupas. E como essas roupas eram antigas, começamos a trabalhar com elas. Nisso, em 93, 94, a Vogue fez uma matéria muito legal de roupas vintage, se não me engano, com a Lu Curtis, que era o rosto da Revlon, na época, a Lu. E aquilo deu um up em relação ao vintage. E tivemos também a Julia Roberts, que vai receber o Oscar como Valentino Vintage nesse mesmo período. E, pelas ofertas, começamos a comprar muita coisa do vintage. Comprar, gente, eu não consegui. Até hoje. Tá, eu não consegui. Uma peça que é assim, queridinha dos amantes do vintage são as camisas. É um item que você consegue transformar, né, qualquer look. Bem lúdicas, né, que remetem aí à nossa infância, né, nossos pais, nossos tios usavam essas camisas super coloridas. É muito legal porque a gente já tem uma série de memórias da nossa cabeça, inclusive por conta do Agostinho Carrara, que eternizou esse look, né, extremamente estampadas que ele usava. Muitas nesses estilos aqui você tinha com esses tecidos bastante sintéticos que ficam com a cor bem viva, e sempre ele colocava uma outra calça também, ou numa cor bastante vibrante, né? Existe camisa estampada antes do Agostinho Carrara e depois do Agostinho. De algodão xadrez, um clássico também. Algumas meio... Fui pra Miami nos anos 80.
uma seção super especial de maiôs. Esses maiôs, eles são muito interessantes porque assim, o tecido deles é grosso. Eu normalmente eu chamo de elanca, não sei se esse nome tá certo, mas é uma elanca bem grossa e além de tudo, eles são estruturados por dentro. Eles têm uma malha e um bojo aqui super grosso. Então, né, a gente já imagina o conforto que se quer para entrar no mar, maravilhoso. As peças são lindas, mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia bem mais confortável para as roupas de praia, principalmente com relação à elasticidade, né? Essas peças, elas são bastante rígidas e bastante grossas, mas são bastante interessantes também por isso. Olha que fofo esse maiô e olha o detalhe do sutiãzinho dele dentro. Esse já é um pouquinho mais fininho, ó, um bojinho um pouco mais delicado, fica bem estruturado. As queridinhas do mundo vintage. Olha esse kilt longo. Maravilhoso. Tem um armário aqui, uma vitrina super exclusiva, só com óculos de época. Como eu tive permissão aqui para dar uma espiada, vamos ver o que essa vitrina reserva pra gente. Peças super exclusivas que fazem parte do acervo de figurino do Franz. Tô achando que eu vou convencer ele a me vender esse aqui, ó. Alguns modelos bem diferentões, assim, ó, especiais para figurinos, ou se você quiser fazer um editorial. Bem legal isso aqui. Nossa, e aperta, viu, a cabeça. Ah, as pessoas eram pequenas. Gostei desse. Ficou legal? Ai, esse é divertido, né? Eu não tinha... Até eu me ver. Aí você precisa de uma bota branca. Aonde você vai imaginar que alguém tem tantas, 30 botas brancas? Tudo que você precisa pro seu figurino tem aqui no Minha Votinha. Todo brechó vintage tem que ter bonequinhas assustadoras, porque senão parece que o clima, elas são as zeladoras da casa, entendeu? Quando todo mundo vai embora, são eles que ficam cuidando das roupas e da casa e de tudo mais que possa acontecer. E a pessoa pergunta, ai, Fernando, o que é o vintage? Gente, o vintage vem da própria palavra vindima, de vinho, do latim, que é o melhor de cada época. Então, hoje o pessoal trabalha como vintage as peças, pelo menos, dos anos 2000 para trás. Ah, o que é uma peça dos anos 2000? Gente, você estava lá, não lembra? Tá? Que são os jeans de cintura baixa, com aquele tamanhico de zíper minúsculo. O zíper minúsculo. Já é vintage. Já é vintage. Apesar que agora voltou como estilo. Sim. Tá com tudo. Tá? Os croppeds, aquelas camisas curtinhas. Então, a partir disso, de peças para trás... 2000 para trás... Já é vintage. É vintage. E eu leio muito na internet, alguns brechós falando, a peça tem CGC, ela é vintage. Não, gente. O CGC não é carteira de identidade. Ele denota, sim, que aquela peça, o CGC depois virou CNPJ, dos anos 90 para diante, denota que ela foi fabricada num determinado período do CGC. Mas, e aquela roupa de costureira, não é vintage? Não tem etiqueta? É. E uma roupa que foi comprada lá fora, tem etiqueta de CGC? Não tem. Então, o CGC denota uma determinada coisa. Mas não existe, tem CGC. Uma das características, Uma das né, características. Mas tem gente que somente assume como sendo a característica. Tá. Você já não viu isso? Tenho acompanhado as meninas mais novas dando essa explicação, né? Como uma das únicas coisas, mas eu entendo que seja uma pista, né? Pra elas procurarem. Eles não entregam a nossa idade. Não diz nunca falar a nossa idade. Esse daí foi o acordo número 1 pra começar. Começa o Antiquário. É uma casa montada com tudo que você imaginar de mais lindo e delicado. Tem pratarias, tem porcelana, tem murano, tem bonequinhas, tem um gatinho de estimação, de tudo um pouco. Já
aproveita, se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo e já manda aí pro grupo da família, pra todo mundo no WhatsApp, começar a seguir aqui o Amamos Vintage, pra gente continuar visitando lugares incríveis como esse. Bora ver os objetos? Então teve a Julia Roberts, que ganhou o Oscar, aí deu um gás para peças antigas. Aí se tornou, que gente, estilo e moda são diferentes, muito diferentes estilo e moda. Estilo é teu, é perene e ninguém tira. Moda, como dizem que falava Oscar Wilde, se fosse bom não durava 6 meses. Sim. Tá? Então eu gosto de trabalhar com estilo. A palavra brechó é uma corruptela do nome Belchior. Quem era Belchior? É dito no conto de um canário de Machado de Assis, de 1880, que o cara sai de um tiburi correndo e se esconde em uma casa de usados. Características entulhadas à casa de um Belchior. Isso é dito. E se olha o português, semanticamente, não existe no mundo inteiro a palavra brechó. Só no Brasil. Aqui a seção de vestidos à venda, várias peças interessantíssimas, sempre eu sendo hiper tendenciosa e pegando só o que eu gosto, claro. Esse look verde, se você me convidar para uma festa no inverno, eu vou com ele. Laranja de tecido devoré, super delicado. Devoré esse tecidinho que, vamos dizer assim, parece que falta uns pedacinhos. E ele forma uns padrões, assim, uns desenhos. Total black. O brilho. Uma gavetinha só de luvas de crochê. Que coisa mais graça, luva infantil, um crochê super diferente, olha que fofo. Sair pra tomar um drink, ó, você já pode vir garantir um figurino bem básico pra não precisar de mais nada, né? Colocar assim só uma bermudinha, esse blazer jacquard super maravilhoso. Nessa sala a gente tem um pouco de masculino, tem uma parte aqui só com peças de couro. Tem masculina, feminina, tem até algumas peças um pouco mais modernas. Aqui é onde o Franz explicou pra gente que 80% das peças são vintage, mas ele tem algumas peças um pouco mais atuais e até algumas peças um pouco mais básicas. Vou mostrar uma cinza super linda que eu encontrei, um blazer em couro cinza, super lindo, super estiloso. E hoje, né, felizmente a gente tá lendo a moda de um outro jeito, ou então esse blazer, ele foi originalmente desenhado para mulher, mas ele pode ser usado por todo mundo. Eu vou contar uma coisa para vocês, aproveitar aqui. Peguei esse blazer para ilustrar, né? Então você fecha aqui, então de frente para a pessoa, de frente para a peça, com ele fechado, você vai olhar. O buraquinho ficou pro lado esquerdo, tá? Masculino. Se o buraquinho ficar pro lado direito, a peça é feminina. Hoje em dia a gente não se preocupa mais tanto com isso, mas as confecções ainda usam esse modelo para fabricar as peças, né? As modelagens de hoje, se você for na loja também, exceto for uma loja já mais preocupada em se libertar, né, das questões de gênero, pode ser que todas as peças sejam para um lado só. Aí é a loja que vai decidir para que lado que ela vai fazer a modelagem dela, mas a maioria das peças antigas, exceto se elas forem costuradas em casa por alguém que não sabia disso, a maioria das peças você vai encontrar esse esquema do botão. Qualquer um que você achar aqui, ó, buraquinho pro lado direito, a peça é feminina. Tem uma seleção super especial de ternos aqui nesse cantinho. Olha esse terno amarelo, que coisa espetacular. Calça, esse terno aqui, ó, quando o nosso câmera Léo for casar, eles vão comprar para ele de presente. Ó, que chique! Gente, difícil ir na casa dos outros e não bagunçar. Você fica pensando assim, meu Deus do céu, essa daí veio gravar e vai jogar tudo, espalhar todas as minhas roupas. Olha esse, olha a gola e o tecido. Quando a gente tá com a peça na mão, dá pra ter mais uma dimensão. Olha a etiqueta. A gente não pode contar a idade, mas a gente tem aí 34 anos de loja. Eu consegui fazer a conta assim rápido. 34 anos de loja. E olha que é de humanas. Eu
conservações biológicas. Ah, tá. Em 34 anos de loja, a gente tem hoje um acervo que é imensurável, né? Você tem uma parte aqui na parte de baixo da loja é só para locação. Então o Franz atende os principais produtores aí, até de fora de São Paulo, sim, né? Para sim. fazer produções. Quem está envolvido aí, né, com cinema, publicidade, TV, sabe que o Franz tem um acervo aqui que você vai encontrar de tudo. Eu não sei uma coisa vintage que o Franz não tenha. Ah, não, tem bastante coisa. Até para ir pensar. Né? Tem uma parte separada de venda. Essa parte aqui embaixo é dedicada exclusivamente para locação. Não, mas veja, vender eu vendo. Tá. Mas paga. Tá. Mas paga. Pagando bem, que mal tem. Exatamente. Legal. Tá. Eu acho que isso é uma boa, principalmente nos tempos de hoje, né? Sim. Então, na parte de venda, tem umas peças mais em conta do que você vai encontrar aqui nesse acervo, que é destinado para figurino. Aqui no Franz é tão completo que tem uma seção, na verdade aqui é uma sala. De um lado, vestidos de noiva. Aqui umas peças bem pesadonas de inverno. E atrás, uma seção só com casacos de pele. Gente, hoje esse assunto, né, casacos de pele, é extremamente polêmico. Eu, sinceramente, eu jamais usaria, mas do ponto de vista de figurino, é uma coleção super especial. Aqui a gente tem misturado peles legítimas, né, de animais e algumas peles sintéticas, pelos, né, sintético. Então, assim, esse que a gente pode chamar de ecológico. E a gente tem algumas peles realmente que são de época e que as pessoas ainda compravam casacos de pele e elas não eram consideradas erradas por isso. Muita gente, né, se a gente conversar com as nossas avós, com as nossas tias, mais de 70, 80 anos, era o sonho de qualquer um comprar um casaco de pele. Graças à evolução da nossa sociedade, hoje em dia, chega a ser um mico você andar com uma pele na rua, né? A gente já tem, né, quando muito, as pessoas andando com couro, tão pouco uma pele de um animal silvestre. Essa foi a nossa visita ao Minha Votinha. Se vocês gostaram, já dá um like, se inscreve no canal, espalha para as amigas aí, para todo mundo que curte um vintage, que nós vamos continuar aí toda semana postando um vídeo novo com lugares incríveis para os amantes do vintage. Obrigada!